Olá, tudo bem? Satisfação em ter você aqui assistindo esse vídeo. E nessa videoaula eu vou tratar aqui sobre a formação do território brasileiro, mas com a ideia analisando as atividades econômicas. Por que esse modo, né? É um jeito de pensarmos aí em termos de processo, porque o território brasileiro, ele é desse tamanho hoje, tem essa configuração, mas nem sempre foi assim. Isso foi um processo lento, é um processo aí que foi fragmentado. As atividades econômicas em si, as áreas produtoras, elas não guardavam relação entre elas, e sim relação para fora, né, com a metrópole, com Portugal. E isso deixou marcas que temos até hoje, né? Essa marca aí das atividades econômicas, essa marca aí da questão de não termos desenvolvido um mercado interno consumidor forte, né? Ele é um mercado que há pouco tempo ele vem se desenvolvendo, e aí a gente tem essas características, esse reflexo nas desigualdades regionais, as desigualdades da população, que aí você tem o caso das migrações e todos esses fatos. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que na geografia, né, a gente não basta eu vir aqui falar para vocês assim, olha, o Brasil, mostrar uma sequenciazinha de mapas e falar assim, ó, o Brasil foi desse tamanho antes e agora chegou desse tamanho, né, que tá, o território mudou. Não, mas a gente quer saber mais coisas, a gente quer entender melhor o espaço geográfico, e é isso que essa aula vai tentar aí, né, trazer para a nossa reflexão aí, para a reflexão de vocês. Então, mais para frente eu vou explicar em outros vídeos, né, continuar esse processo de integração do território, mas o que de fato vai integrar o território brasileiro vai ser a indústria, né, a industrialização. Que, além disso, né, essa industrialização manteve, né, marcas de desigualdade no território. Basta ver que quem assume a liderança na industrialização do Brasil acaba sendo, lá a região acaba sendo São Paulo e Rio de Janeiro, e depois vai ser em si, né, o Centro-Sul, que vai marcar isso. Além desse processo da industrialização, teve junto com isso, né, a questão lá da modernização no campo, e aí com isso o êxodo rural, e a população foram para as cidades, e aí acabou formando, né, um processo aí rápido do aumento de cidades, que é o processo de urbanização. Mas isso tudo para aulas seguintes a gente vai falar disso. Agora a gente vai fazer um resgate, nesse momento um resgate histórico. A gente vai voltar aí no passado, aí, no nosso passado colonial. A gente vai ver as atividades econômicas, vai ver aí nos territórios, para quê? Para entender essas marcas, para entender, a gente precisa, para entender o espaço geográfico, a gente precisa voltar um pouquinho para trás, tá? Voltar ali, né? Claro, um olhar para trás, mas, né, pensando no nosso presente. Então, relacionando com o nosso presente, as marcas que temos aí na nossa paisagem e que vai caracterizar o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Então é isso, tá bom? Esse nosso início aí, espero aí que vocês possam aproveitar essa videoaula. Dúvidas, vocês coloquem lá nos fóruns, nos canais de comunicação que eu estou abrindo lá no caso do Moodle, mas a gente vai seguindo para essa etapa, gente. Vamos lá, vamos com coragem aí, a gente vai seguindo e vai ajeitando. Vamos que vamos, bora lá para esse conteúdo, beleza? Vamos lá então. Bem, vamos seguindo aqui com essa videoaula, e a ideia hoje é estar trazendo para vocês conteúdo sobre a formação do território do Brasil, mas por um viés analisando as atividades econômicas, como foi o processo dessas atividades expandindo no território brasileiro ao longo de um processo histórico, né? Nós temos aí o nosso território sendo formado aí, pensando desde a ocupação portuguesa, temos aí um processo de 520 anos. Anteriormente teve grupos, né, grupos indígenas que aqui viviam,
Mas nossa análise vai partir dessa ocupação portuguesa, vendo aí uma sequência de 4 mapas, 4 cenários que a gente vai analisar, para ter essa ideia do espaço geográfico, da organização do espaço geográfico nesses 4 mapas, a constituição do território e como que essas relações sociais deixaram marcas no território ainda hoje, presente ainda hoje, né, nas características desse nosso território. Então, vamos dar sequência nisso e aprender esse conceito de noção de arquipélago econômico, que explica muito, inclusive, a questão das desigualdades regionais presentes atualmente. Vamos lá, a gente vai pensar o seguinte: onde se produzia, né, em cada mapa, e o que se produzia, e qual a relação que a gente pode pensar aí em termos do espaço geográfico, qual que é o processo que vai tendo de um mapa ao outro, como que vai se dando essa dinâmica. Nesse primeiro mapa aqui, eu vou dar uma minimizada aqui na minha imagem, a gente vai ver o título do mapa, então, a economia e o território no século XVI, e o que a gente observa nesse mapa é que apenas uma parte do atual território brasileiro era, sim, né, no caso, domínio português, porque tem um limite nesse mapa bem marcante, que é a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, a linha está ali, né, presente nessa mais ou menos uma porção que seria um meio de norte a sul, e nas áreas, a gente percebe que nas áreas próximas ao litoral, eram onde se desenvolviam as atividades econômicas. Nesse caso desse mapa, a gente vê 3 atividades econômicas destacadas: a extração do pau-brasil, no caso a cor verde bem clarinha, a cana-de-açúcar com a cor rosa e a pecuária aí, né, destacada na cor um verde mais escuro. Mas é o que chama atenção desse mapa, que as atividades econômicas estavam, né, restritas ao litoral. Mesmo porque a gente tem que ter em mente qual que foi, né, o processo de ocupação aí à época. A gente está falando aí da ocupação do Brasil, né, a descoberta, o início aí em 1500, aí vem o processo, mas mesmo aquele início eles deixam, né, por um certo tempo, não tem uma ocupação efetiva do território brasileiro. E aí, no caso, eles estavam fazendo comércio com as Índias e passavam aqui, né, mais tirando ou extraindo aí, no caso, o pau-brasil, e seguindo a viagem deles até Portugal, esse caso. Mas aí quando a costa brasileira, né, muito ampla, começa a ter riscos de invasão, pirataria, tudo isso, aí o governo português vai tomar medidas, para de fato começar a ocupar essa área que ele conquistou, né, essa conquista territorial dele. Então ele vai trazer aí, né, fazer um plano de colonização desse território. E aí esse processo de colonização inicialmente adotou aquela divisão de capitanias hereditárias, e aí vocês observam, pode observar aí nas linhas, né, no caso do mapa, essas linhas no sentido leste-oeste, linhas bem regulares, que aí foram feitas essa divisão. E esse processo de capitanias hereditárias, ele, passado o tempo, não deu muito certo, que aí até vai ter depois um governo geral no Brasil, aí vai surgir a primeira capital, né, no Brasil, assim, a primeira capital na colônia, né, da administração da colônia, que foi o caso de Salvador. E aí quando a gente pensa a primeira capital, Salvador, a relação é que o centro econômico do Brasil na época era o litoral nordestino. Então, o litoral nordestino, um lugar aí chamado Zona da Mata, né, com clima aí tropical, com chuvas, principalmente na época de inverno, né? Então aí era uma área produtora aí, forte produtora de açúcar. E foi por um tempo, até que entra em declínio essa produção de açúcar por conta de concorrência internacional, né, que acaba entrando em declínio. Então acaba tendo outros concorrentes e aí não vai ser mais o principal produto. Mas nesse primeiro mapa, que a gente vê é isso daqui, né? Como eu falei, a produção está próxima do litoral, extração de pau-brasil,
no caso aí restrito ao bioma da Mata Atlântica, também próximo ao litoral, e as áreas de produção agrícola utilizando o sistema chamado aí de plantation, aquele sistema que vai basear em grandes propriedades rurais, que a gente chama aí de latifúndio, esses latifúndios produzindo geralmente um produto para exportação, então aí a gente fala monocultura, no caso aí predominando a monocultura da cana-de-açúcar, e utilizando uma mão de obra barata para aquele produto ser competitivo. E aí no caso a mão de obra que eles usavam aí, o caso a mão de obra escrava. E aí a escrava que foi predominantemente utilizado de origem africana, mas também escravizaram, que a gente não pode esquecer, também escravizaram nativos, os indígenas. Também passaram por um processo de escravização. Então, nesse primeiro mapa, o que chama atenção é essa proximidade de ocupação na área litorânea. Núcleos urbanos. A gente vê que aqui começa a surgir algumas cidades, algumas vilas, cidades, e vão estar a maioria próximas ao litoral. Foge a regra, o único que foge a regra é São Paulo, que está afastado aí do litoral nesse mapa aí do século XVI. Lembrando que esse mapa do século XVI, o período do século XVI foi de quando até quando? Foi de 1501 até 1600. Vamos ver então qual que foi a mudança, seguinte. Aqui a gente já tem um outro mapa do Brasil, mostrando as atividades econômicas. E esse mapa, então, do século XVII, a gente pensa, lembrando aí que o século XVII foi de 1601 até 1700. E o que a gente observa nesse mapa? O que chama atenção? Atividades econômicas, continuam sendo realizadas nas áreas próximas ao litoral, mas começa a avançar para o interior. Então você tem aí o avanço de algumas atividades econômicas para o interior. Aqui, no caso da legenda do mapa, a gente vê que aumentou algumas classes, porque diversificaram as atividades. Continua tendo ainda a cana-de-açúcar e a pecuária. Chama atenção aqui a descoberta de ouro. Principalmente interessante aqui, o ouro no estado de São Paulo, que foi descoberto inicialmente. Aí lembrando que essa capitania aqui era, no caso, o estado de São Paulo era a terra aí, antigamente dos bandeirantes, e esses bandeirantes, o que levou esse nome, de bandeirantes, foi justamente por fazer aquelas expedições de entrar, no interior do Brasil, chamada aí de bandeiras, que eram atividades até mesmo financiadas pelo governo português, ou muitas vezes atividades também que eles tinham interesse próprio em descobrir metais preciosos e aprisionar, buscar indígenas, para serem comercializados nas áreas de produção de açúcar ou áreas de mineração mesmo, como mão de obra escrava. Então, nesse mapa aqui, a gente vê esse caso para o interior da atividade aí do ouro, que está no interior. Lá na região, pegando aqui onde atualmente é a região norte, a bacia do Rio Amazonas, a gente vê uma grande área com verde claro, destacada. Essa área ali está marcada como Drogas do Sertão, que vem a ser o quê? No caso aí, o extrativismo, a atividade é a prática do extrativismo vegetal. Então, na bacia amazônica ali tendo atividades de extrativismo vegetal. E aqui é interessante destacar que a bacia amazônica foi um ponto muito estratégico, no caso aí para a colônia, o domínio da bacia amazônica foi muito estratégico para o governo português, para ele ter controle sobre esse território, porque a gente tem que pensar que nesse período uma coisa muito importante eram as estradas que mandavam para o interior do continente. Mas quais estradas? As estradas aí que eu quero dizer para vocês, os caminhos líquidos, no caso aí os rios. Então dominar os rios era algo muito importante, porque esses rios levavam ao coração da América do Sul. No caso aqui,
da bacia amazônica, você vê esse domínio português garantiu uma expansão que vai bem assim adiante na parte oeste, né, do Brasil, né, que garantiu esse território brasileiro amplo nessa região norte para a direção oeste. Já na parte sul do Brasil, no passado teve uma disputa muito intensa entre os espanhóis e os portugueses, que foi a questão, né, da foz do Rio da Prata. Então aí a gente basta pensar nisso, né, assim como a bacia amazônica era importante, a bacia do Rio da Prata também era importante, porque era uma entrada aí também para o interior da América do Sul. E aí, no caso, teve muitos conflitos, muita divergência, né? No caso, entre Portugal e Espanha, e até mesmo a formação do sul do Brasil é marcada por essa disputa, por essa questão. Bom, seguindo aqui, aí como eu falei já do sul do Brasil, né? Olha que interessante. Começa a ver aqui nesse mapa, atividade pecuária no sul do Brasil. Justamente, né? O que marca isso, né? A linha do Tratado de Tordesilhas, ela está aí cortando o mapa, como vocês podem observar, né? E ela está aqui cortando o mapa onde está escrito, está bem pequeno aí, mas é Laguna. E mais ao norte lá vai ter Belém, o outro município ali é Cametá. Então, a gente vê aqui que tem a linha do Tratado de Tordesilhas, cortando aí, né, o território brasileiro de norte a sul. E aí, na parte leste desse território, nós vemos aí várias atividades econômicas, no caso a cana-de-açúcar, a pecuária, a extração de ouro, e começa a ter, né, então, atividades econômicas que vão além dessa linha do Tratado de Tordesilhas. No caso aí, as drogas do sertão, como eu falei, por conta do avanço na bacia do Amazonas, e a pecuária, né, em áreas do sul, que ela é aquela questão que eu falei da disputa no sul do Brasil. Então, esse fato dessa disputa territorial, e aí você tem o quê? Atividades econômicas avançando para essas áreas limites do Brasil, né? Porque a atividade econômica, qual que vai ser a relação? Por que a atividade econômica é importante a gente falar nessa aula e querer mostrar isso? Ora, porque a atividade econômica vai manter a população vinculada a determinado espaço geográfico. Aquela população vai ocupar aquele local, vai ter relação com ele, e a população ocupando aquele local, tendo relação, é o que garantia a questão da posse da terra. E a posse da terra, que eu quero dizer em que sentido? Para você dizer que aquilo ali vai ser território português ou é território espanhol. Inclusive, em muitos tratados, a gente vai ver que vai ser utilizado, né, um princípio do uti possidetis. Então, esse princípio vai ter direito à posse, à terra, aqueles que já ocupavam ali, aqueles que já viviam ali. Então, Portugal, nesse sentido, foi bem esperto aí, né, estimulando aí com que avançasse essa linha além do Tratado de Tordesilhas. Em grande parte isso o governo português fazendo, e também, né, a ação aí dos bandeirantes. Então, vamos marcar aqui, né, ver o que está aí que você está vendo nesse vídeo, sobre o que eu falei, interiorização das atividades através da pecuária extensiva. Quando fala aqui pecuária extensiva, é diferente do que a gente tem hoje, né, porque esse modelo que a gente tem hoje, por exemplo, aquelas fazendas onde a criação de animais fica confinado, contrato, não tinha nessa época, né, não era desse modo. Então, muitos casos aí da criação extensiva. E aí, aqui no caso da região, do que hoje é a região Nordeste, o que é interessante, a gente vê que a criação da pecuária, ela vai acompanhando os rios, o traçado dos rios, os rios que estão indo para o interior. É o caso aqui que a gente vê do Rio São Francisco, né? Então, a atividade aí, deixa eu tirar aqui, diminuir a minha imagem. Então, aqui onde vocês percebem, próximo aqui de Salvador, e outro aqui, né, que vai ser acho que é São Cristóvão, que está marcado ali.
Aqui no caso vai ter o Rio São Francisco, e aí tem até a setinha mostrando também, né, os fluxos ali do avanço da pecuária. Vai acompanhando então a linha do rio, porque voltando, o que eu já falei antes, né, o rio era uma estrada para entrar para o interior do Brasil. Assim como o Rio Amazonas foi importante, o Rio São Francisco também foi importante para entrar aí, né, para avançar para o interior do Brasil. Um caso interessante falando nisso, né, foi o Rio Tietê. Quando você pensa no caso do Rio Tietê, ele não se aproxima aqui, né, do litoral de São Paulo, ele não se aproxima, mas aí que na outra imagem, do outro mapa, eu falei para vocês, olha, o núcleo urbano mais afastado do litoral era São Paulo naquele momento naquele mapa do século XVI, que é esse anterior aqui, ó. Então, São Paulo era o único núcleo ali afastado. Mas aí, né, São Paulo, o que é interessante nesse caso? São Paulo, o Rio Tietê passa, né, pela cidade, pelo que hoje, né, que é a cidade de São Paulo, passa por ali, e teve muita importância o Rio Tietê no processo de ocupação do território brasileiro. Por quê? Porque os bandeirantes utilizavam o Rio Tietê para penetrar no interior do Brasil. Então, a estrada aí, né, a estrada para o interior do Brasil era o rio, pensando, gente, que era uma época que havia muita vegetação nativa, era matas fechadas, então o caminho para o interior era um dos caminhos, né, eram os rios. Seguindo aqui, essa questão aí eu falei da transposição do limite do Tratado de Tordesilhas, e a gente vai seguir para um outro mapa e perceber as mudanças. Deixa eu diminuir aqui minha imagem. Bom, então esse século XVII e o próximo século XVIII. Mais atividades, né, econômicas avançando para o interior. Século XVIII, lembrando que ele foi de 1701 até 1800. Atividades econômicas no interior, a extração de ouro, diamante. O algodão está lá no Nordeste, né? A gente vê a produção de algodão, próximo também de regiões de produção de cana-de-açúcar. Continua tendo as atividades lá de extração no caso ali de drogas do sertão. E aí o interessante, surgiram vários núcleos urbanos, né, na bacia amazônica. De novo, por que surgem esses núcleos urbanos? Porque a atividade, querendo garantir a posse desse território. E aqui também no extremo oeste, né, no caso do Brasil, pensando na região, que é atualmente a região centro-oeste, a gente percebe aí, onde é o estado do Mato Grosso, a formação também de núcleos urbanos. E o interessante é que começa aqui, né, também além das atividades econômicas, esse mapa mostra alguns pontilhadinhos tracejados aí de vermelho, e já não segue a lógica, né, de só estarem presentes onde seriam os rios. Porque são caminhos aqui, ó, conectando áreas interioranas do Brasil. Então tá tendo aí, né, alguns eixos de integração dessas áreas, dessas atividades econômicas do território. É claro que é um processo de integração bem mais fraco, né, do que é atualmente, mesmo porque nessa época a gente não tinha um mercado consumidor, né, consolidado, um mercado forte. Na verdade, essas trocas entre partes do Brasil eram trocas para abastecer certas regiões produtoras. Por exemplo, tinha um comércio entre a região sul do Brasil e a região de produção mineral, no caso aí as Minas Gerais, mesmo também no Mato Grosso, em Goiás. Então tinha esse contato, inclusive vocês observando aqui, né, no caso desse mapa, tem um caminho aqui do sul do Brasil, de Porto Alegre, passando por onde é Santa Catarina, formando Curitiba. E aí eu quero destacar uma cidade no estado de São Paulo, uma cidade que hoje ela é bem importante, bem grande, e que ela formou nesse período, né, que é a cidade de Sorocaba. Quando você pega lá a história da cidade de Sorocaba, você vai ver que ela formou, né, devido ao comércio de mulas,
né, comércio de mulas entre a região sul do Brasil e a região, né, no caso aí, de produção de minerais. E aí você fala assim, por que o comércio de mula? Ora, a gente está falando aí do século XVIII. Século XVIII foi de 1701 a 1800. Nessa época não tinha caminhões. Então o transporte nessas áreas, né, interiores, aí, nessas áreas de produção mineral e essas atividades econômicas, era tudo com animais. E um animal aí que servia muito, que era muito, na época, muito valioso para essas atividades, eram as mulas. E aí, por conta disso, né, a região sul produzindo, né, tendo lá fazendas que criavam mulas, e aí vendiam, fornecia esses animais para essas áreas mineradoras. Então, um comércio aí, né, favorecendo esse comércio. E aí, como eu falei, que formou a cidade, né, acabou dando esses caminhos do comércio de origem às cidades aí do interior do Brasil, aí especificamente falei de Sorocaba. Bom, seguindo aqui, a gente viu então aqui o que eu falei, né, tá marcado, extração de ouro, Minas, Mato Grosso, Goiás, Bahia, e aqui que eu coloquei entre parênteses aqui dos bandeirantes, porque essas descobertas foram de atividades de bandeirantes. Tanto é que quando você percebe o nome de rodovias do estado de São Paulo, muitas rodovias que vão aí, né, sentido interior do estado, sentido contato com outros estados, você vai perceber o nome de Bandeirantes, né? A rodovia dos Bandeirantes, né? Já dizendo um nome, né, específico. Aí tem a Anhanguera, que seria um bandeirante. Tem a outra lá, Fernão Dias, que é outro Bandeirantes, que segue o caminho de São Paulo, Belo Horizonte. Então, como que remete a esse passado, no caso aí, né, da história do Brasil, esse passado da época colonial. E aí, como falando aqui das atividades econômicas, outra coisa que chama atenção é que a pecuária vai avançando até além do limite do que é hoje, né, o território atual. Então você vê aqui no sul, né, que houve aí um avanço além, porque a questão do sul houve aí mesmo de fato uma disputa entre o território aqui, entre a colônia portuguesa e a Espanha. Bom, vamos seguindo aqui esse outro mapa do século XIX. Lembrando que o século XIX foi de 1801 até 1900. E aí, observando as atividades econômicas, a gente vê uma diversidade de outras atividades. Por quê? Olha a legenda, quantas cores diferentes, quantas classes tem na legenda, né? Vou pegar aqui só em termos de atividades, no caso aí de uso da terra. Deixa eu fazer uma conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 atividades. Comparado com o mapa anterior, havia 1, 2, 3, 4, 5 atividades. Então aí vocês veem que surgiu, né, nesse mapa, então já aparece representado o café, a erva mate, cacau, fumo, algodão, os minerais aí, ouro, diamante, drogas do sertão e borracha. Olha lá que interessante. Então vai colocar uma coisa, um produto aí que foi explorado na bacia amazônica, que foi a borracha. E aí até teve o ciclo da borracha naquela região, que impulsionou inclusive a migração, né, de muitos nordestinos para aquela região oeste da Amazônia. A cana-de-açúcar e a pecuária. Bom, são essas atividades. Chama atenção, além das atividades que vão indo para o interior, né? Chama atenção aqui, ó, você vê que ao avanço da pecuária, algumas áreas aí com pecuária, tem áreas que estão vazias, a gente vê aqui, né, de atividade econômica em si. Você vê que tem áreas do centro-oeste, da região norte, que está com fundo branco. E mesmo nas outras regiões, nem todas as áreas estão ocupadas. Mas aí o que chama atenção para nós? Esses pontilhadinhos verdes, marcando aí ferrovias. E aí por que chama atenção? Ora, quando a gente vê as ferrovias
no Brasil, e assim como em outros países que, na verdade, com a Divisão Internacional do Trabalho, tinha a função de fornecer matéria-prima para, no caso, as metrópoles, chamada, né, na época colonial, aí fornecer para as metrópoles lá na Europa, a gente vê que as ferrovias foram instaladas apenas para escoar a produção. Né? Então, as ferrovias que ligavam áreas interiores do país, mas que tinham uma produção importante para quê? Para abastecer o mercado externo. E aí tinha uma ligação com essa ferrovia, que é o caso aqui, se a gente pensar, né, das ferrovias no estado de São Paulo. E aí remete até a origem aí, né, de Matão. A ferrovia, então, inicialmente as ferrovias foram avançando, acompanhando aí o processo de expansão das fazendas, da produção, né, da expansão aí de fazendas produtoras de café. Então a gente teve esse caso. Por que eu estou querendo falar disso da ferrovia? Quando você pega analisar a distribuição da ferrovia em outros países, e aí eu estou falando do tema transporte, né? A gente pensar, por exemplo, nos Estados Unidos. A gente vê lá que a ferrovia foi utilizada não no sentido de integrar apenas áreas de produção do interior com os portos para exportar determinada mercadoria que era um commodity e chegaria para a Europa. Não. Na verdade, lá você vê que o projeto de construção de ferrovias foi para integrar o território. Tanto é que você tem ferrovias que seguem, né, no sentido leste-oeste, cortando todo o território, aquele imenso território, e a ferrovia foi justamente para garantir esse processo e interligando o país. E aí a população circulando nessa ferrovia, mercadoria circulando, mas pensando numa questão de integração do território e não somente preocupado com escoamento de produção para fornecer para um mercado consumidor, né? No caso aí da Europa, um mercado consumidor externo, que é esse caso aqui no Brasil. Então não foi para integrar o território. Na verdade foi esse sentido. Aí a gente observa esse mapa aqui, que é a sequência dos 4 mapas. E aí, o que eu quero chamar a atenção, deixa eu ver aqui como que vai. Bom, beleza. O que eu quero chamar a atenção para vocês com essa ideia de mapas aí? A gente viu que várias atividades econômicas foram produzidas no Brasil ao longo desse processo aí de colonização, e aí depois vai ter a nossa independência, mas mesmo assim tem um período longo aí que a gente chama de período de economia colonial, porque a gente fala assim que o Brasil ele torna-se independente, né, em termos de data, a gente pensar, foi no dia 7 de setembro de 1822. Beleza. Mudou tudo no Brasil? Não mudou, né? Inclusive, a gente fala que a economia colonial continuou ainda. Por que a economia colonial continuou mesmo depois da independência do Brasil? Porque a estrutura econômica colonial continuou a mesma. E qual estrutura? Ora, a gente pensar aí na questão do trabalho. Como que era o trabalho no Brasil? E aí a gente tinha aí o predomínio, né, dessas áreas de produção usando mão de obra escrava. E aí qual que é o significado disso? No caso aqui, para o assunto que nós estamos tratando, não favorecia a formação de um mercado interno consumidor. Então o Brasil ficava muito dependente, né? As áreas de produção eram muito dependentes do mercado externo. E essa dependência do mercado externo é o que justifica, né, a ideia aí do conceito lá que eu coloquei no início do arquipélago econômico. Como assim, conceito do arquipélago econômico? Quando você ouve falar a palavra arquipélago, você pensa, o sentido da palavra, ela é um coletivo de ilhas. Aí você fala assim, não, mas o Brasil era um monte de ilhas? Não, era isso. Porque a gente está falando de arquipélago econômico, então vamos juntar as duas palavras. Aí sim é um sentido, né? Arquipélago sozinho, a palavra arquipélago é conjunto de ilhas, é o coletivo de ilhas.
Agora, quando eu falo arquipélago econômico, eu estou querendo dizer o seguinte: no passado do Brasil, as atividades econômicas, as áreas produtivas, elas tinham um certo isolamento entre elas, não tinha tanto intercâmbio, porque elas tinham muito mais relações com Portugal, né? No caso, com Portugal, com a Europa, do que internamente. Então, quando a gente pensa nesse caso dessa sequência desses 4 mapas, né, e eu vou voltar aqui até o primeiro para seguir essa ideia que eu estou falando. Olha só, vou diminuir aqui minha imagem, vou tirar. A gente pensar aqui nesse primeiro mapa. O Nordeste tinha muito mais relação, né? O Nordeste açucareiro tinha fortes relações com Portugal e pouquíssimas relações aqui com onde, né, atualmente é o estado de São Paulo, onde fica aqui também o Rio de Janeiro. Não havia relações, né, entre essas partes. Então eram fracas essas relações. Inclusive nesse primeiro mapa a gente nem vê estradas aqui pontilhadas, né? Esse segundo também, as relações eram fracas, esse do século XVI, XVII. Esse do século XVII também as relações eram bem fracas. E aí a gente vai ver aqui nesse outro do século XVIII que começa a ter aí, né, umas estradinhas aqui ligando áreas produtoras do interior. E aí vai ter algumas relações, mas mesmo assim, de novo, o mercado consumidor era fraco, por quê? Porque, como eu falei, predominava a mão de obra escrava. Então, você não tinha aí, né, um mercado consumidor capaz de as regiões ter uma integração mais forte, trocar mercadorias e tudo isso. As relações eram mais com, no caso aí, com a metrópole. Tanto é que eu falei para vocês no mapa seguinte, né, questão das ferrovias, eu falei de estar ligada com os portos para escoar a produção. Por que escoar a produção tanto assim? Porque a gente depende, né, dependia aí muito dessa exportação por conta dessa dependência do consumo de fora e não do nosso consumo propriamente dito interno, né? Então, era bem fraco e aí por isso essa noção de arquipélago econômico. Então, espero que isso tenha ficado claro já, né, nessa ideia. Então, vamos ver aqui algumas observações. Olha só. O fenômeno de interiorização das atividades econômicas contribuiu para o Brasil expandir o seu território. Por quê? Quando a gente observa o primeiro mapa do século, vamos voltar aqui, ó, século XVI, o que eu vejo nesse primeiro mapa? Pertencia, né, no caso, a Portugal, apenas essa parte a leste, né, a leste da linha que era o limite do acordo entre Espanha e Portugal, que era a linha do Tratado de Tordesilhas, né? Então esse que era o que pertencia de fato, né, a Portugal. E o Brasil, vocês sabem muito bem, que é muito maior que esse trecho, então foi uma grande conquista territorial e foi acontecendo na sequência. Essa conquista se deve ao quê? Ao avanço das atividades econômicas. E aí, principalmente, a coroa portuguesa e também os bandeirantes. As legendas dos mapas exprimem a mesma relação que a gente viu pelas cores, só que houve aumento das classes, porque novas atividades econômicas surgem, né? Junto com a interiorização das atividades econômicas, houve o surgimento de povoados e vilas, que foram os embriões de muitas cidades atuais. Então, muitas cidades que tem hoje em dia, né, no caso, ali já começa, né, o seu embrião. Além disso, ó, deixa eu passar outras informações adicionais. No primeiro mapa, o primeiro e o segundo, dá para a gente ter a ideia de que a capital, né, do Brasil, a primeira capital do Brasil, que foi Salvador, né, estava ali próximo ao centro de, no caso ali, né, o centro de produção era deixa eu voltar aqui, a cana de açúcar. Então, ó, esse primeiro mapa aqui. Então, ó, Salvador, você vê aí, vocês estão vendo aí no vídeo, né, onde fica mais ou menos aí Salvador, se aproximar essa imagem, né, tá ali perto ali. Quer ver? Você vai ver uma área com o verde escuro da pecuária e umas áreas com rosa
e o verde claro. Bom, Salvador está aí nesse primeiro mapa. Ali nesse segundo mapa, a gente vê que de Salvador está saindo ali umas setas vermelhas, indicando o eixo de expansão da pecuária. Então, a capital do Brasil nessa época ainda, né, Salvador. E o centro econômico era, né, justamente o litoral nordestino. E quando a gente pensa, né, essa capital do Brasil aí em Salvador, né, foi por conta aí que Portugal, para melhor administrar, tomar as medidas, né, para cuidar melhor da colônia, trouxe, né, criou aí, né, uma capital na colônia. E nesse começo a capital estava ali próximo desse centro econômico. Só que depois, com as atividades, com o evoluir, né, do tempo, as atividades econômicas mudando, aí nesse terceiro mapa a gente vê o seguinte: é uma atividade que chama atenção, que vai ser a questão dos metais preciosos, ouro, diamante e outros. E aí essa produção de minerais, ela tem destaque aí a região, né, das Minas Gerais. Nessa época, né, vai ter a mudança da capital do Brasil em 1763 para o Rio de Janeiro. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. O Rio de Janeiro foi então a segunda capital do Brasil e manteve essa condição até 1960. Só que até hoje, veja bem, tem muitos prédios da administração federal que estão na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro tem muito funcionário público federal, lá por conta de órgãos do governo não terem mudado, né, para Brasília, mantiveram no Rio de Janeiro. E aí, o que é interessante quando vocês têm lá as aulas de história, né, sobre a questão do Rio de Janeiro? Uma coisa interessante, que houve uma época que essa capital do Brasil aí, né, capital Rio de Janeiro, ela também foi a única capital, né, que a gente pode pensar assim, a única sede no mundo, a gente pensar, né, do Império Europeu, né? A gente pensar assim, do Império, a gente fala assim, a única cidade que chegou a sediar, né, a capital do Império Europeu, que foi no caso, né, a capital de Portugal. Teve uma época que foi o Rio de Janeiro, a capital de Portugal, né, porque teve a vinda da família real, como vocês sabem lá nas aulas de história. E aí, esse período que a família real esteve aqui, a sede, né, do Império foi o Rio de Janeiro. E aí seria, então, pelos mapas, observando aqui, seria o mapa a partir aqui do século XVIII. Então, a capital já estaria no Rio de Janeiro, aí para ter um maior controle, aí, principalmente, né, dos metais preciosos, que era a principal atividade econômica. Depois, a principal atividade econômica no século XIX vai ser, né, vai aí ter o período do café, né, o café. Nesse mapa ainda, quando eu falei que da borracha, o que é interessante? Teve também, né, um ciclo econômico aí que foi importante, que foi o ciclo da borracha, que foi lá a extração, né, a extração do látex para fazer aí a borracha utilizada para a fabricação de pneus. E aí tirado, né, esse látex da seringueira, que a árvore seringueira é natural, né, da região aí amazônica. Só que esse processo de extração, no caso do látex, ele trouxe uma certa riqueza ali para Manaus, né, mas não foi uma riqueza que reverteu tanto assim para a população, se a gente pensar em distribuição de riqueza, porque essa atividade era controlado por grandes empresas desse setor aí, né, de produção aí do látex. Então, empresas capitais aí internacional tinham controle disso e aí não ficava, né, não reverteu essa questão em riqueza para o território ali, tanto e para a população. E depois essa atividade vai entrar em declínio, porque a atividade, né, da produção aí do látex vai ocorrer em outros países, principalmente a gente pensar aí, né, no Sudeste Asiático, acho que vão fazer contrabando de mudas da seringueira e será produzida em países lá que tem uma região de clima equatorial, úmido, e aí produzem e acaba a atividade aqui na região amazônica entrando em declínio. Bom, vamos lá.
Seguindo então, depois, né, das capitais do Brasil, em 21 de abril de 60 é inaugurado Brasília, que continua sendo capital até atualmente. Vai ser sempre assim? Não sei. As capitais mudaram. Ah, mas por que que mudou? Esses casos aqui, os dois primeiros, foram que o centro econômico, né? Elas estavam orbitando o centro econômico. Nesse terceiro caso, vai ser por conta do processo de integração do território. Então, a capital vai para o meio do Brasil, basicamente para integrar o território. Aí eu quero chamar a atenção de uma coisinha aqui. Vamos lá. Após analisar a sequência de mapas, nós vimos esse processo de integração do território brasileiro. Ele foi fragmentado, foi lento, né? E aí a gente teve essa noção de arquipélago econômico. Bom, o que a gente entende com essa sequência desses mapas? É muito importante para entender o espaço geográfico, o presente, o hoje, a gente tem que fazer um resgate histórico. Então, a análise histórica acaba sendo importante para você entender. Por quê? Porque tem marcas, né, que você vê hoje no presente, marcas no presente, que é herança lá do passado. Basta ver que eu falei das capitais do Brasil, como mudaram, né? E aí você vê que essas cidades que foram capitais são cidades que ainda hoje são importantes. Não é claro que não é capital do Brasil mais, né? Mas tem a sua importância e tem aquelas marcas de prédios que eram da administração pública federal, que ficaram lá, né, nessas cidades. Então, é bem interessante a gente pensar. E também das atividades de uso da terra. Por exemplo, eu falei aqui de locais que produzia cana-de-açúcar, e quando você vai lá no presente, são regiões que predominam ainda a produção de cana-de-açúcar no litoral nordestino. É claro que tem outras localidades hoje que produzem muita cana-de-açúcar, que é o caso do interior do estado de São Paulo. Mas tem lugar que tem as marcas. No interior do estado de São Paulo mesmo, pensando, quantas marcas deixaram aí, né, a questão do avanço da agricultura do café. A gente falando das linhas do trem, né, e aqui a gente tem um exemplo, né, claro aqui, né, no nosso município, basta ver aí que você já deve ter visto aí, né, ouvido o barulho do trem. Então é uma marca aí, né, dessa questão, desse passado. Além disso, né, na região das Minas Gerais, quanto caso aí de cidades históricas, né, que hoje são favorecidas aí pelo turismo, aproveita, né, do turismo, por conta desse passado colonial que teve lá, né, um passado com muita riqueza e que na época os exploradores, as pessoas que tinham grande conquistavam minérios, tal, faziam doações, e aí você tem grandes patrimônios históricos de igrejas, tudo isso, né? Então você tem essa marca. E aí, gente, pensando nisso, pensando no nosso caso, né? Vamos lá, ó. Eu quero que vocês respondam para mim o seguinte: qual atividade econômica levou à formação de Matão? Qual atividade econômica? E essa atividade econômica que levou à formação do município no passado, ela deixou marcas no presente, na paisagem? Temos marcas dela, né? Em si? Será que tem? Então aí vocês vão responder para mim. Eu vou deixar aqui depois no questionário lá um link como caminho para fazer aí, né, essa pesquisa. Bom, vamos seguindo aqui. E aí, olha que interessante que eu quero mostrar para vocês. Pesquisando no site, né, do governo do estado de São Paulo, no site que chama Fundação SEAD, aí tinha um arquivo lá, uma imagem mostrando a formação e desmembramento dos municípios do estado de São Paulo. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Olha que interessante como que o processo histórico, né, mostra aí para nós a questão aí, né, o processo histórico, para a gente entender o espaço geográfico, para a gente entender de onde que veio aí, né, o surgimento de Matão. Afinal de contas, gente, Matão, ela vai começar a se formar em 1890, vai ser a formação de Matão, vai começar, e aí depois vocês vão ler lá, eu não vou falar mais, né? 1890, se a gente pensar 1890, aquela sequência de mapas,
né? 1890 seria quando? Se eu pensar no século XIX, o último mapa. Bem, vocês viram ali uma travadinha aí na gravação, mas faz parte aí, né, do espetáculo, do show. É isso que acontece, né? Deixa eu seguir aqui, ó. Esse, então, quarto mapa, século XIX. Século XIX, lembrando que vai de 1801, ele foi até 1900. E aí, a atividade econômica que a gente percebe aqui no interior de São Paulo, né? Você vê aí na legenda. Tá avançando determinada atividade econômica e aí, né, por essas atividades, você vai tendo ideia, né, daquelas questões. E o que acontece? Olha só como que foi o processo, né, de formação aí de desmembramento dos municípios. Então, o estado de São Paulo. Parece que aqui, ó, inicialmente, ó, os municípios aí, né, iniciais são esses, ó. São Vicente, São Paulo, Guaratinguetá, Taubaté, Iguape, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Cananéia, Sorocaba, Ubatuba. Beleza. Por que essa linha vermelha aqui mostrando São Paulo? Porque eu coloquei lá no site como foi o desmembramento até chegar em Matão. Então vai vindo aqui, né, separando de São Paulo. Então, São Paulo separou em Santana do Parnaíba, né? De Santana do Parnaíba separou para Itu e esses outros, né? De Itu, Porto Feliz, né? Nós viemos aí desmembrado de Porto Feliz desmembrado por Piracicaba e o desmembramento de Piracicaba, e olha só, o ano de Piracicaba é 1821, aí foi desmembrar, né? Foi desmembrar em Limeira. Deixa eu tirar aqui minha imagem para ver se está atrapalhando. Não. Limeira, Santa Bárbara do Oeste, São Pedro, Rio das Pedras, Charqueada, Araraquara e Saltinho. Olha só, Araraquara foi, né, que deu origem ao desmembramento para chegar até, Matão. Então, ó, de Araraquara deu desmembramento de Jaboticabal, São Carlos, Matão, Boa Esperança do Sul, Rincão, Ibitinga, Itápolis, Santa Lúcia, Américo Brasilense, Motuca, Gavião Peixoto. E aí, interessante, ó, de Matão, né, desmembrou, né, também Matão, você vê como que o negócio não acaba aqui, né, de Matão desmembrou para Dobrado. Então, dá essa ideia, gente, como que esse processo aí, né, do espaço geográfico, como que é um processo histórico, né, tem essa relação aí. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho, ó. Esse quadro síntese aqui que está destacado no vídeo, depois vocês também terão acesso em PDF, ele mostra aí, né, alguns conceitos que foram tratados, né, está explicando aí. Conceitos como colonização, colônia, conquistas, domínio territorial e economia colonial. Basicamente, olha, bem rapidinho, colonização está aqui, ó, quando uma sociedade se expande com conquistas territoriais, dominando outras áreas. E aí o que é interessante disso? Ó, ele fala aqui de dois processos de colonização que a gente aprende, né, nas aulas aí de história. Uma época que foi a época da colonização da América, aqui, né, no caso, continente americano, a colonização América Espanhola e América Portuguesa, que foram no século XVI ao XIX, que foi dominado aí, né, por esses países, pela Espanha e por Portugal. Depois a gente teve um período chamado aí de neocolonialismo ou novo colonialismo, que foram áreas da África e da Ásia, né, do século, no caso aí século XIX e século XX. Aí já não foram, né, essas potências europeias não foram, né, no caso Espanha e Portugal, e sim outros países que tinham áreas colonizadas, né, estavam colonizando áreas de colônia. E aqui está inclusive, ó, explicando o outro conceito, colônia, ó. Representa a consolidação de domínio territorial. Então, no caso aí, né, áreas da América foi colônia, áreas da África, da Ásia, conquistas e domínios territoriais é nesse sentido, né, de conquistar ali e dominar, inclusive colocando a sua cultura, a sua língua, né, nesse sentido. A economia colonial, como eu falei aqui no caso nosso, né, nesse vídeo do Brasil, a gente não pode pensar que ela se encerra em 1822, porque a estrutura da economia colonial ela continua, né, ela, mesmo o Brasil independente, ela vai seguir ainda, porque é uma coisa que marcou, né,
essa mudança dessa economia foi a questão aí, né, do fim da escravidão. Só que, gente, esse longo período do Brasil, né, com mão de obra escrava é uma coisa, né, que marca bastante a questão das desigualdades sociais. Então, quando a gente pensa nas desigualdades sociais, essa herança é marcante, porque a gente teve aí um período longo, né, um longo período aí dessa manutenção, né, dessa exploração dos africanos e dos seus descendentes. E a questão complicada é que na nossa sociedade, apesar do fim da escravidão, ainda você tem vários casos, né, de preconceito, que aí você vê como que está impregnado na sociedade, né, o que eles falam, né, que é o tal do preconceito estrutural. Então, infelizmente, é uma prática que devemos combater, né, porque todas as pessoas têm capacidade, todos têm, e só que não são dadas oportunidades iguais. Isso é mentira. Né? Bom, vamos aqui no segundo quadro, né, continuação. Divisão internacional do trabalho, acumulação primitiva de capital, espaço extrovertido e arquipélago econômico. Bom, vamos lá. Quando fala aqui divisão internacional do trabalho, você escuta essa palavra, fala, mas o que é isso, né? Na verdade é o quê? E áreas, né? Áreas do globo, certas regiões, depois que viraram países, né? Se especializaram em produzir determinadas coisas, pensando aí no capitalismo internacional. Nesse caso aqui, não é que o Brasil, né, e outros locais aqui da América Espanhola escolheram especializar nessa atividade. Não, foi uma questão aí do domínio colonial, que foi imposto, né, para nós. E aí acabou evoluindo para esse caso aí que eu falei durante a aula aqui, a videoaula, da questão da gente exportar ali, né, produtos agrícolas e metais preciosos. Então foi essa, na divisão internacional do trabalho, foi isso, né, que a gente acabou exercendo. Em compensação, a gente teve uma dependência daqueles produtores, né, daqueles países produtores de produtos manufaturados e depois produtos industrializados, e hoje a gente tem, né, a dependência aí tecnológica. Acumulação primitiva de capital, o que vem a ser isso? Essa questão da desigualdade entre países, né? Quando a gente pensar que certos países têm uma condição melhor em questão de termos políticos, a sua população, mas por quê? Teve um passado aí que aquele local que hoje, aquele país que hoje vai muito bem, obrigado, é um país desenvolvido, é rico, isso, aquilo, outro, mas quanto que ele tirou, né? Quanto que ele tirou de outras regiões que ele colonizou? Quanto que ele explorou, quanto que ele levou embora, quanta gente, né? Quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas foram escravizadas, quanto suor ele arrancou de outro, quanto recurso mineral arrancou de outras áreas. Então, nesse caso, acumulação primitiva de capital, uma acumulação desigual, que inclusive essa acumulação, essa exploração da América, a exploração da Ásia, a exploração da África, foi, né, o que vai possibilitar, né, grandes transformações econômicas na Europa, né, principalmente aí com as revoluções industriais. Quando a gente pensa aqui nesse outro conceito, espaço extrovertido, uma outra palavrinha aí utilizada. Espaço extrovertido é essa configuração, né, dessas áreas produtivas que eu mostrei nos mapas, no Brasil, nesse Brasil aí dessa época colonial. E era o que espaço extrovertido? Não tinha relações internas, por isso a noção de arquipélago econômico. Eram espaços voltados à produção externa. Né? E aí qual que é o problema disso? Você não favoreceu um mercado interno forte, aí qualquer crise lá fora afeta, né, aquele local. E aí você vai ter também uma instabilidade muito grande no território em termos do quê? Do deslocamento populacional. Você vai ter muitas migrações, né? Basta pensar aí na questão do lugar que perde muita gente, né? Que é a região Nordeste. Então, o Nordeste ele tem uma instabilidade aí no caso de manter a população, porque não tem atrativos econômicos ali para segurar aquela população por conta da instabilidade, né, do território, aí ficar produzindo para fora. E essa produção aí que não traz riqueza para todos, e sim apenas para alguns que mantiveram
aquela estrutura herdeira daquela estrutura dos plantation, né, o sistema plantation. Então tem toda essa desigualdade. E aí, por último, o conceito do que a gente falou, está aqui nesse quadro, o arquipélago econômico. É a falta de integração entre as economias regionais, que eram como se fossem espaços autônomos, espaços voltados para fora, né, extrovertidos, e esses locais guardavam mais relações com o mercado externo, com a Europa, do que entre si. Então tinha mais relação o Nordeste com a Europa do que com as partes aqui do sul do Brasil, parte do Sudeste, parte do Norte. Então aí era como se fosse a ideia, né, de ilhas, como se fossem ilhas. Esse processo de integração do território, ele vai ocorrer depois com a industrialização. A industrialização foi fundamental no sentido de integrar o território. A industrialização vai ter a construção de rodovias ligando o interior do Brasil e também vai ter a questão dos meios de telecomunicação. Então vai ser um processo. E hoje, gente, a gente pensar como que está hoje. Hoje a questão, né, que o território ele segue aí a integração praticamente, né, todo integrado o território. Você vai ter áreas difíceis assim, desse processo de integração, parte ocidental da Amazônia. Aí já é mais complicado. Mas em si você tem boa parte do território integrado, né, as atividades econômicas, tudo integrado. E hoje a gente parte para uma integração, né, aí a questão de integrar no processo da globalização. É isso que a gente vê. Então, se no passado, né, sistemas de engenharia foram integrando o território para ter esse comércio interno, hoje os sistemas de engenharia, né, que eu falo, que sistema de engenharia? Rodovias, portos, aeroportos. Hoje, né, os sistemas de engenharia cada vez mais, né, integrando também para o mercado global. Então, aí, rodovias, autoestradas para ter um fluxo rápido da mercadoria. É a questão dos portos sendo melhorado, né, ou buscando melhorar para ter maior fluxo de mercadoria. E nesse sentido, e também as comunicações. Se tem aí o caso da instalação de fibra ótica pelo território, tudo isso para conectar ao mundo globalizado. Bom, aí vem algumas questões bem tranquilas. Deixa eu pôr aqui. O Tratado de Tordesilhas, firmado no ano de 1494, dividiu as terras recém-descobertas entre quais países? Nossa, daqui, né? Quais países? Já falei aí durante o vídeo quais eram as potências, né? Fizeram esse colonialismo, no caso aí, né, dessa parte aí da América, pensando principalmente na América Central, América do Sul e um pedaço aí da América do Norte, que é onde hoje, né, é o México, o atual país México. Vamos lá, segunda questão. Ainda no século XVI, os colonizadores do Brasil organizaram expedições oficiais conhecidas como entradas, com o propósito do quê? Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. Bom, século XVI, lembrando que período que foi, de 1501 até 1600. Então, os colonizadores fizeram expedições para entrar, né, no interior do Brasil, com o propósito do quê? O que era aí? Então, a gente pensar que essas expedições chamadas de bandeiras, né? Tem alternativa aí que você vai ver que é barbaridade, né? Um negócio ali, comercializar produtos vindos da Europa com os indígenas. Ó, tem um mercado consumidor, o indígena tá querendo esses produtos, né? Os indígenas. Explorar ilhas importantes e dominá-las para a formação de lugares turísticos. Nossa, nessa época aqui, século XVI, você pensar atividade turística, hein, devia ser muito procurada, valorizada. Então aí vocês vão vendo aí essas alternativas. Tem uma outra aqui, questão da FUVEST, século XVII, vai lá. Quando eu vejo o número do século, gente, o que eu penso? Se eu 17 e século 100 anos, né, um período de 100 anos, eu penso nesse número, eu penso que foi o fim ali, o que marca ele é o fim. Então, fim mais 2 zeros. Século 17 acabou em 1700. Quando que ele começou? Em 1601. Então, 1601 até 1700. Contribuíram para penetrar no interior do Brasil o quê?
O desenvolvimento das culturas de cana-de-açúcar e algodão, gente, quando vocês olham naqueles mapas, os primeiros mapas, as atividades de produção de cana-de-açúcar, elas estão para o interior do Brasil ou estão restritas ao litoral? E aí você vai saber, se você souber responder essa questão, né, observando o mapa, você vai ver se essa alternativa é válida ou não. O apresamento de indígenas e a procura de riqueza. Então, procurar indígenas para prender eles e usar como mão de obra escrava nas áreas de produção agrícola e também buscar riquezas minerais foi o que contribuiu para entrar, né, no interior do Brasil. Outra alternativa, vamos lá. A necessidade de defesa e combate, né, da necessidade de defesa aí do caso do território e combate aos franceses. Então, o Brasil, né, entrou para o interior para combater os franceses. Aí a gente tem que pensar o seguinte: no interior do Brasil tinha franceses que estavam sendo risco, né, e pensar, né, que o risco maior, quando a gente pensa assim, que os portugueses tinham para cuidar do território brasileiro, nesse caso, era o litoral, que o litoral brasileiro ele é muito grande e aí tinham que construir fortalezas, né? Fortalezas no litoral, porque o ataque vinha aí pelo litoral. Então aí, leia bem essa alternativa, né? O fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Olha só. Século 17 contribuiu para o avanço do interior brasileiro, o fim do domínio espanhol e a restauração da monarquia portuguesa. Aí você pesquisa lá, então, no seu vídeo aí, no seu celular, quer dizer, desculpa, no seu celular, no computador, onde seja, pesquisa lá sobre aquele período que Portugal, né, esteve sob o domínio da Espanha, que foi a época da União Ibérica. Pesquisa lá, leia sobre a União Ibérica e veja se coincide com esse período. E aí a questão da União Ibérica contribuiu para penetrar no interior brasileiro? Veja bem lá, analise, né? Pesquisa lá também sobre essa guerra dos emboabas, né? Que foi aí, né, questão de grupos indígenas tendo conflitos aí com os colonizadores. Pesquisa lá e veja. Tá? Vamos para a próxima. No Brasil, colônia. Beleza, ó. No Brasil, colônia, a pecuária teve um papel decisivo. O quê? Quando a gente olha lá a sequência de mapas, a atividade da pecuária, ela estava inicialmente perto de Salvador, ali, uma mancha bem pequena. E aí depois ela vai avançando para o interior, principalmente acompanhando áreas onde tinham rios, né? A gente vê ali os traçados dos rios e o avanço da pecuária. Então, mas por que você pensa assim, por que a pecuária, como que ela consegue ir para o interior do Brasil? Tem uma vantagem, né? A gente está falando de uma época que os meios de transporte eram bem complicados, você ter meio de transporte, mas a criação de animais, você pode conduzir eles, né? Por longas distâncias, se eles estiverem vivos, você pode ir tocando esses animais, né? Grandes grupos aí de animais, e vão tocando até a região que vai ser utilizado, seja para abate, seja para utilizar como, no caso ali, como força motriz, vai utilizar ou como meio para transportar carga, né? Então você conduz o animal diferente, né? No caso da cana de açúcar, a planta, o vegetal, não vai conduzir, né? Você colheu ali, processou a cana, transformou em açúcar, você vai ter que carregar. Então, produzir cana de açúcar muito longe do litoral, sendo que essa cana era para exportação, não era tão viável assim. Agora, se você falar para mim assim, mas e a questão do ouro, né? Do ouro, dos diamantes, dos metais preciosos, por que não estava próximo do litoral? Aí não tem como, aí a natureza, processos aí, né, de formação mineral que foi naquele local, né? Bem que a gente até queria que poderia formar mineral, né, em qualquer lugar, mas não é assim. Então aí vocês leem essas alternativas aqui e vejam qual que é a pecuária, qual que é o papel decisivo dela aí no Brasil colônia. A pecuária no Nordeste, olha, a próxima questão. A pecuária do Nordeste foi uma atividade que
Pré-existiu a economia açucareira, então veio antes da economia açucareira, pois os indígenas já praticavam pastoreio. Ó, você vê lá, pesquisa se os índios já conheciam esses animais, já tinham aí, né, no caso do gado. Então vamos aqui seguindo, ó. Se desenvolveu paralelamente, ao mesmo tempo, né, ali junto com a economia açucareira, visando abastecer essa produção, a economia açucareira, com alimento, com carne, né, fornecendo aí alimento, e também como força motriz, que é utilizar para transporte, utilizar aí, né, na moenda. Então, esse caso. Vejam essa alternativa na próxima. Ó, autossuficiente. A pecuária, então, foi autossuficiente, ela não dependia de outras atividades e ficou totalmente desvinculada da grande lavoura. Então, não tinha comércio entre eles com, né, a lavoura da cana-de-açúcar. Uma outra, ó, decorreu de um plano elaborado pela metrópole aí Portugal. Então, Portugal fez um plano para produzir, a pecuária, para ter a criação aí de animais. Vamos na próxima, eu vou tirar aqui minha imagem. Olha lá. Leia o texto. A existência de um país supõe um território. Então, ó, para um país existir, ele precisa necessariamente ter um território. Mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território. E nem sempre supõe a existência de um Estado. Então, ele falou uma coisinha diferente aqui, ó. Ele quis diferenciar, né? Para você ter ideia ali do que é nação. É diferente nação, né? O conceito ele é diferente do que é o país ou do que é o Estado. E aí, vamos seguir aqui lendo e eu vou falar para vocês o conceito, a ideia Estado-nação. Então, vamos aqui, ó. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente impossível falar de um Estado sem território. Quando a gente pensa em termos de países, a gente tem aí o que a gente chama, né? O país é um nome simples, né? Mas seria aí o que a gente chama de Estado-nação. E o Estado-nação, ele é formado aí, ele precisa, né, ter o seu povo, né, que vai formar aí, esse povo tem uma identidade. Essa identidade é formada aí por essa ideia de nação. Então, aquele povo ali tem uma identidade comum, uma identidade cultural, é a nação. E junto com isso, né, essa estrutura de governo e ter o domínio de um território. Mas nem toda nação, né, nem toda nação tem o seu próprio território e forma um país, que é o que está falando aqui, ó. Mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território. Porém, o Estado, para existir, ele precisa sim de um território. Então, vamos lá. Das palavras do geógrafo Milton Santos, o que a gente pode, né, entender? Um Estado, ele é sempre composto por uma única nação? Veja bem, tem Estado que tem mais de uma nação, que a nação é a identidade daquele povo. Tem Estado que a gente chama de multinacional. Nação, Estado e território são categorias que se excluem. Olha, se elas se excluem, não poderia uma existir com a outra ali. Então, eu falar Estado-nação já não faria sentido. E o território, fazer o Estado precisar do território para existir, já também não teria mais sentido nenhum. As fronteiras delimitam os territórios, mas não os estados. Não, as fronteiras fazem parte, sim, da questão dos estados, né? O que vai nos mapas, a linhinha a gente chama de limite, mas a área de contato físico são as fronteiras. Então, as fronteiras fazem parte, sim, né, dos estados. Não existe nação sem Estado. Olha só, eu falei para vocês que tem algumas nações que não têm o Estado. Basta a gente pensar nos povos, né? Vocês podem pesquisar lá depois os curdos. Os curdos são um povo, né, que não tem, né, um Estado, não tem um país. Eles vivem dentro, né, de outro país. De outros países, mais de um país, né, na verdade. A outra alternativa, olha só, a categoria território é imprescindível à existência de um Estado. Então tá aí, ó, ajudei vocês, né, falando, ó, não tem como
território, né? A categoria território, para o Estado existir, ele tem que ter um território, que é as coisas básicas do Estado. O que é o Estado? É o território que ele se estabelece, é aquele povo que tem uma identidade cultural e uma estrutura de governo. Que aí a estrutura de governo vai existir, né, amparada por leis, né, por leis. Vamos observar essa outra questão. Interprete o mapa e leia o trecho a seguir. Vamos olhar no mapa. O mapa, ele é esse mapa aqui, ó, que a gente observa nele, ele acaba sendo uma síntese daqueles 4 mapas anteriores. Por que uma síntese? Ele juntou, né, juntou aí as informações tudo nesse mapa. E ainda tem coisa interessante aqui que são as setas. Olhem as setas. As setas estão indicando fluxos, essas direções, esses movimentos. E aí a gente tem que pensar que movimentos são esses, né? Vamos lá. Então, ó, produção dos espaços geográficos em ilhas econômicas. A ideia de arquipélago econômico que ele está falando, né? A ideia de arquipélago econômico. Século XVI até o ano de 1930. Século XVI, lembrando lá que vai de 1501 até 1600 e depois segue até 1930. Então, a sequência de mapas. O que a gente percebe aí? Olha lá, a cor verdinha, claro, né, tá próxima ali ao litoral, na região nordestina, a área de produção da cana-de-açúcar, né, que teve lá o seu auge no século XVI ao século XVII. Ainda hoje tem produção de cana-de-açúcar nessa área. Mas por que a gente fala assim que teve o declínio? O declínio não quer dizer que necessariamente acabou tudo, não produz mais açúcar lá, não tem plantação de cana. Não, nada disso. Tem ainda plantação de cana. Não é a principal atividade econômica do Brasil mais. Na época, numa época aí foi, mas aí depois teve a concorrência e aí acabou mudando as atividades. A gente vê produção de tabaco próximo de Salvador. A gente percebe aí áreas lá perto de Ilhéus de cacau, a produção de cacau. No interior do Brasil, Minas Gerais, entre Goiás e onde, né, hoje é Tocantins, no norte do Mato Grosso, a gente vê áreas de mineração, né, mineração e também uma agricultura de subsistência, está escrito ali. E aí quando você ouve a palavra subsistência, é aquela agricultura que não é voltada para vender para o mercado externo, para outro país, mas sim uma produção ali para a própria existência daquela família. E sobrando alguma coisa, né, algum produto, eles acabam vendendo ou trocando com vizinhos ou vendendo numa feira, né, próximo ali, né, numa feira próxima ao local que eles vivem, ao município. Então acaba sendo uma agricultura no sentido aí da questão da parte produtiva bem menor, né, a produção deles. E aí seguindo, a gente tem aqui, né, outras atividades econômicas destacadas. Tem aqui algodão, pecuária, né, tem o café mostrando, e aí a gente vai observando. E o que chama atenção aqui, né, vários locais na bacia amazônica ali de extração da borracha, vários pontinhos ali azuis, né? Outras áreas ali marcadas como Drogas do Sertão, bem pontilhadinho, também com umas estrelinhas. Depois, áreas de exploração de castanha, mostrando ali no limite entre o estado do Pará e o Tocantins. E aí a gente vê as setas. As setas é interessante, a seta, né? A seta está dizendo sobre imigrações que vieram aí, né, de europeus, asiáticos, né? Migrações aí, o processo de migração para o Brasil. Depois, migrações internas, né? E direção dos bandeirantes. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui no caso das migrações internas? Olha como que sai da região Nordeste essas setas verdes, né? Então, como que se dá esse movimento migratório? E aí, quando eu falo nesse movimento migratório, você vai e fica com isso na cabeça para ler esse texto, ó. Interpretou o mapa, aí vem aqui o texto. A colonização não sedentária no sentido de constituir uma base econômica sólida e orgânica. Isto é, uma exploração racional e coerente dos recursos do território para satisfazer
né, para a satisfação das necessidades materiais da população que nela habita, que no território, né, nele habita. Olha só que coisa. A exploração do território não foi para satisfazer quem estava vivendo aqui no território, foi, na verdade, voltado para fora. É isso que aconteceu. Aí olha o que o autor desse texto, né, o Caio Prado Júnior, ele vai dizer, ó, daí a sua instabilidade nesse território, né? A instabilidade no quê? Nos reflexos do povoamento, determinando na população que aqui vive um movimento maior, superior ao normal dos países novos. Então, o que ele chamou a atenção? Ele falou assim, ó, devido às atividades econômicas terem sido voltados para atender o mercado externo, o interesse externo, a população não teve aí, né, uma riqueza para a população, uma distribuição de riqueza adequada, e aí a população com qualquer estabilidade, ela tem que acabar migrando, ela tem que acabar mudando, né? Então, se ela está trabalhando ali, trabalhando de forma altamente, né, sendo explorada, muito explorada, aí aquela atividade econômica entra em declínio, o que ela tem que fazer? Tem que mudar para outra região do Brasil em busca de novo, né, de promessa que vai melhorar de vida e tudo mais. Então aí quando você olha nesse mapa, né, dá para entender aí, ó, fluxo migratório saindo do Nordeste, indo para a região amazônica, lá do ciclo da borracha, fluxo migratório do Nordeste indo para o Sudeste, principalmente para as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, e aí veio muita gente trabalhar, né, como mão de obra aí na construção civil no passado, na época de desenvolvimento dessas metrópoles. Tem muita gente, né, vocês sabem bem aí de muita gente das regiões nordeste do Brasil que vem aqui para essa região central trabalhar na lavoura da cana, vieram também trabalhar na lavoura da laranja. Então, esses casos aí de movimentos migratórios. Voltando aqui, só um minutinho. Ainda teve aqui, né? Mas agora esse outro movimento foi mais no passado, né? Que foi a expansão, que contribuiu para a expansão territorial, que foi a questão aí do avanço, né? No caso aí o avanço para o interior dos bandeirantes. Então, e aí vai coincidir, você vê a setinha, coincide aqui com áreas que teve exploração de minério, nas áreas aí de Mato Grosso, Goiás, Tocantins e áreas de Minas Gerais, e no sul do Brasil a área onde foi produção aí, né, criação da pecuária que eu falei lá no vídeo passado, aí no mapa passado, eu falei para vocês sobre a questão lá, né, da formação até de Sorocaba, das mulas que eram fornecidas para as regiões de Minas Gerais, então a produção de mulas. Aí tem a feira lá dos muares. Vamos aqui, ó. Sobre o período colonial brasileiro, o que é incorreto? Incorreto. O que é errado? Olha, se eu estou falando se é uma alternativa, assinale alternativa, uma só incorreta, então eu tenho 3 verdades aqui. 3 verdades. E uma coisinha errada, né? Então aí vocês vão ter que ir lendo aí os termos, vendo, né, lembrando aí como que foi dessa aula. Se tiver alguma dificuldade em alguma palavrinha, que esse daqui vai estar no questionário, aí a gente pode discutir também lá no fórum depois, tá? Mas aí vocês pesquisem e a gente faz. Se tiver dúvida alguma palavra, aí também pode procurar o significado dela, mas tem aí nesse contexto. Então é isso. Essa aula aí, uma revisão aí para a gente lembrar os conteúdos. Eu agradeço que você tenha ficado aí na minha companhia até esse momento e até a próxima, tá bom? Vamos lá então, bons estudos, até mais.